Na aula de hoje vamos conversar sobre o que representa o quadrado de um número e o cubo de um número natural, por exemplo, aí. Olha só, eu tenho um quadrado aqui e vamos supor que esse lado aqui vale uma unidade, aqui vale uma unidade. E eu pergunto para vocês quem vai ser a área desse quadrado. A área do quadrado é 1 vezes 1. E nós sabemos que esse 1 vezes 1, eu estou repetindo a minha base duas vezes. Então, eu posso representar isso como sendo 1 à segunda. Então, esse 1 à segunda, que seria 1 vezes 1, que a área desse quadrado aqui seria a base vezes a altura dele, 1 por 1, isso aqui vai representar a área do quadrado. Então, quando você fala 1 elevado à segunda potência, a gente pode ler também 1 elevado ao quadrado. E esse 1 ao quadrado quer dizer isso, um quadrado de dimensões 1 por 1. Aqui no caso, como aqui vale 1, essa aqui é a minha unidade de medida, aqui é 1, aqui é 1, esse lado aqui é 2 e aqui também é 2. Se eu pergunto a área para você, você vai dizer que a área é base vezes altura, 2 vezes 2, que nós podemos colocar assim, ó, 2 elevado à segunda, que é 2 vezes 2, mas que nós temos a mania de ler 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado representa o valor da área de um quadrado aqui de lados 2 e 2. Então, essa é a ideia que você passaria a ter a partir de agora, quando você entende esse conceito aqui, quadrado de um número. Porque os professores ficam lendo 5 ao quadrado, 7 ao quadrado? É essa a ideia geométrica. Por exemplo, aqui vale 3, aqui vale 3. Quando você lê 3 elevado ao quadrado, qual é a ideia que você vai ter a partir de agora? Que eu tenho um quadrado de lado aqui 3 e 3 aqui, onde a área dele seria a base vezes a altura. Então, 3 vezes 3, que é evidente é o número 9, mas que você pode ler a partir de agora de duas maneiras. 3 elevado à segunda potência, mas também é muito comum ler 3 elevado ao quadrado devido a essa situação. E um detalhe importante, que esse resultado que você obtém aqui 9, esse resultado que você obtém aqui 4 e 1, esses números aqui 9, 4 e 1 são chamados quadrados perfeitos. Então aqui, ó, com esse lado 3 por 3 vai gerar um quadrado perfeito e esse 9 é chamado quadrado perfeito. Então isso pode fazer com vários números, por exemplo, 1 vezes 1, tu sabe que vai ser 1. Então esse 1 é um quadrado perfeito, 2 vezes 2 vai ser 4, 4 é um quadrado perfeito, 3 vezes 3 vai ser 9, quadrado perfeito, 4 vezes 4 vai dar 16, quadrado perfeito, 5 vezes 5, 25, quadrado perfeito. Basta pegar a nossa tabuada e multiplicar um número por ele mesmo. 6 vezes 6, 36 é um outro exemplo de um número que é um quadrado perfeito. Então não esqueça isso aqui, muito importante esse conceito. Quadrado perfeito são esses números aqui. Lembre da tabuada. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. O resultado dessa multiplicação de números iguais nós chamamos na matemática de números quadrados perfeitos, que representa a área dessas figuras com esses lados aqui. Também você tem que saber o que é o cubo de um número. No caso, a ideia vai ser semelhante. Aqui a gente pensou em um quadrado, aqui a gente vai pensar em um cubo. Imagina um cubo aqui de dimensões 1 por 1 e por 1. Aqui eu tenho o comprimento, a largura e a altura. O volume desse cubo você faz assim, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. E observe que 1 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então você pode simbolizar como sendo 1 elevado à terceira. Então por isso que a gente lê aqui, ó, 1 elevado à terceira ou então 1 elevado ao cubo, devido a esse fator geométrico bem aqui. Mesma situação se você tivesse um cubo aqui de dimensões 2 por 2 por 2. Ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Qual vai ser o volume dele? O volume dele é 2 vezes 2 vezes 2. É o volume desse cubo, que você pode representar aqui por 2 elevado à terceira. E a partir de agora você pode ler também 2 elevado ao cubo. Tá? 1 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E um detalhe importante,
que esse resultado bem aqui, assim como nós temos essa ideia aqui, ó, esse aqui é chamado quadrado perfeito e esse aqui, esse resultado, quando você multiplica o mesmo número 3 vezes, é chamado cubo perfeito. Se você pegasse, por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, acabei de fazer, deu 1. Esse 1 é um cubo perfeito. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Qual o nome desse 8? Um cubo perfeito. Aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27, que nós chamamos de um cubo perfeito. E aí você segue essa mesma ideia. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64, que também é um cubo perfeito. Conversamos hoje aqui, primeiramente, qual é a ideia, né? Por que a gente lê essa história de 3 elevado à segunda ou 3 elevado ao quadrado? O que tem a ver quadrado? É a área da figura geométrica que você pode montar com essas dimensões. Esse resultado recebe o nome quadrado perfeito, não esqueça disso. Vimos aqui também a situação do cubo de um número. Quando você lê aqui, ó, 2 elevado ao cubo, o que é isso? 2 elevado ao cubo, que é 8, representa o volume de um cubo de dimensões 2 por 2 por 2. E esse resultado recebe o nome, né, o 8 aqui, de cubo perfeito. Quer saber mais sobre matemática? Te espero na próxima aula, que vamos falar da situação quando o expoente é 0 e quando o expoente é 1 em uma potenciação. Te espero, Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola e não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.